Opa, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Marrone, Coach Marrone, mais uma vez com vocês aqui no meu canal. Hoje eu quero falar sobre um livro, o livro Ponto da Virada, do Malcolm Gladwell. Bom, primeiramente, eu tenho que falar que eu tive contato com esse autor mais ou menos em 2004, que ele escreveu um livro chamado Blink, e era um livro que falava sobre teorias, pesquisas, sobre economia e tal. Eu achei interessante na época, e depois eu sei que tem mais dois livros dele, que um, no caso, é esse O Ponto da Virada, e o outro é o Fora de Série. O Fora de Série, por sinal, é um livro que trabalha a teoria da perícia, que diz para que alguém seja perito em algo, ele tem que trabalhar 8 horas por dia e estudar uma. Então, por um ano, você precisa trabalhar 8 horas por dia e estudar uma. Todos os dias, não vale acumular, é todos os dias. Bem interessante o livro, tá? Então, eu recebi esse livro e eu fui ler. Bom, primeira coisa a gente tem que falar, tá? Ele fala sobre o ponto da virada. O ponto da virada seria aquele momento que algo está indo para um lado e então ele resolve ir para outro. Exatamente isso. Algo está indo para um lado e então ele resolve ir para outro. Só que no livro, eu acho que ele foi infeliz em fazer comparações de AIDS, sífilis, criminalidade e marca de sapato. Eu não consigo ver muita ligação entre sífilis e marca de sapato, e nem entre AIDS e criminalidade. Por mais que tenha alguma coisa a ver, eu não consigo ver uma ligação. E aí, claro, é muito difícil ele tentar achar um ponto em comum em todos esses, né? Muito mais um ponto da virada. Então, assim, para que a gente entenda, tá? O livro ele fala basicamente de 3 coisas. Ele fala que para que tenha um ponto da virada, precisa ter 3 coisas, né? Nessa virada. Precisa ter a regra dos eleitos, que são 3 classes de pessoas que vão participar disso. Uma, na verdade, são pessoas especiais, ou celebridades, ou as pessoas que vão difundir. No caso da criminalidade, não são celebridades, mas são aquelas pessoas que vão difundir a criminalidade. Vão ter outras pessoas que vão vender a ideia, e vão ter pessoas que vão fazer porque estão sendo influenciadas. Então, o ponto número 1 da regra da virada, do ponto da virada, é regra dos eleitos. O ponto número 2 é o fator de fixação, que é mais ou menos o porquê que eles estão fazendo aquilo. Nós estamos fazendo isso porque nós acreditamos que isso é bom. E o terceiro ponto, que eu acho mais interessante para nós, né, digo o mundo real, tá? É o poder do contexto. Então, no poder do contexto, ele fala, na verdade, que independente do que aconteça, se estiver fora de contexto, não vai adiantar. É mais ou menos como fazer a coisa certa na hora certa. E aí eu sublinhei no livro aqui, tá? Eu marquei, na verdade, a página aqui, para falar com você sobre 2 coisas, tá? Primeiro, o livro começa falando sobre uma marca de sapato, que é a Rushi Poops, eu acho que é o nome, não sei falar, mas é alguma coisa assim, tá? E aí, por mais que ele fala que a marca estava quebrando e ela teve um alto, em um momento ele diz assim, foi tudo propaganda boca a boca. Ou seja, a marca não influenciou, a marca nem soube. Na verdade, quando a marca tinha um famoso usando, a marca nem conhecia quem era o famoso. E depois ele comenta o seguinte, os sapatos foram um toque acidental. Ou seja, estava existindo um outro movimento e os sapatos entraram junto. Então, infelizmente, se eu leio isso no primeiro capítulo, que na verdade é na própria introdução, eu já sei que o resto do livro vai ser meio complicado, porque ele não vai, né, falar muita coisa. E aí lá no final, tá, tem a conclusão dele, que eu também achei interessante para dividir com vocês, que fala o seguinte, o que deve sustentar as epidemias de sucesso, no fim das contas, é uma fé inabalável que é possível mudar. Então, olha bem, o livro todo fala sobre epidemias, ou seja, coisas que acontecem em grande escala. Só que daí ele diz que o que vai sustentar isso, na verdade, é a fé inabalável que é possível mudar. Então é confuso, né? É confuso eu falo. Eu escrevi um livro de... Deixa eu ver quantas páginas são. Ainda página diz aqui. 280 páginas para falar que se tu não tiver fé, né? Então, se eu quisesse fé, eu iria ler a Bíblia, que era muito mais negócio, tá? E aí depois ele conclui aqui, depois dessa história da epidemia, ainda na conclusão, ele diz o seguinte, encontrando e atingindo aquelas raras pessoas especiais que detêm grande poder social, nós somos capazes de alterar o curso. Eu vou ler de novo. Encontrando e atingindo aquelas raras pessoas especiais que detêm grande poder social, nós somos capazes de alterar o curso. Não precisa escrever um livro para falar isso. Não precisa escrever um livro para falar que se o Brad Pitt andar com o teu casaco, tu vai vender muito. Não precisa, né, gente? É uma coisa meio básica, né? Se isso não fosse real, o YouTube não era o que era. Só tem influenciadores, tá? E também ele fala no final aqui, mas com um leve empurrãozinho no lugar certo, ele dá uma virada. O problema desse livro, pra mim, é que ele não fala onde tem que ser o empurrãozinho. Eu não gosto desse tipo de livro, tá? Porque é um livro que fala e nunca conclui.
Tem outro autor brasileiro, nesse caso, que ele é especialista no assunto, ele fala sobre um tipo de doença, e ele tem 5 livros sobre a mesma doença, e nenhum deles ele fala mais sobre a solução do que o problema. Ele sempre foca mais no problema do que a solução. Talvez tenha gente que goste, mas não é o meu. Eu realmente sou um cara efetivo, um cara que gosta de ler para resolver algum problema na minha vida. Se é para ler e saber que eu tô pior do que eu imaginava, não me agrega muito, tá? Então, O Ponto da Virada, do Malcolm Gladwell, é um livro que eu não recomendo, a não ser que você queira entender epidemias que tiveram no mundo, eu sei que você queira entender de estatística, mas não é um livro útil, tá? Não é um livro que você vai aprender, para que eu mude algo numa empresa eu preciso fazer isso, isso e isso. Para que eu mude algo na minha carreira eu preciso fazer isso. Não, você não vai saber. Você sabe sim, você sabe que se você tiver alguém famoso que vai falar, que vai dizer o seu nome por aí, você vai dar certo. Você sabe que se essa pessoa famosa fizer isso no momento que o mundo mais precisa de você, vai dar certo. E você sabe que se essa pessoa famosa fizer isso no momento que mais precisarem de você, e você continuar aparecendo com o seu nome, você vai ter sucesso. Mas para isso você não precisa ler um livro, tá? Então, é a minha crítica sobre o livro, tá? Eu acho que não vale 280 páginas, e muito menos se você for comprar, não vale muito dinheiro, tá? Mas se você já leu tudo, tá com tempo sobrando, deve ser melhor do que ver televisão, tá bom? Um grande abraço e até mais.